paralítico aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados, e quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. E como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão, indignado, indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos procuradores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir Jesus Cristo, ouvir o coração de Jesus. Os ensina canta conosco, faz assim, nós cantamos um pouco com ele, né? Sim. Bonito, mas não quer dizer que é fácil, não é? Bonito, mas não é fácil. Qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema do dia de hoje, das palavras, de toda a palavra? Perdão. Pode falar assim mesmo. Perdão. O perdão. O que é o contrário do perdão? Hein, gente? O que é o contrário do perdão? Me ajude a pensar. Uma dica foi colocada lá, já no Eclesiastes. A raiva, o ódio, o fechamento, o rancor. E o que é o contrário do rancor, do ódio? Amor. Hein? Resiliência, perdão. Escuta. O amor. Até que alguém tem coragem de dizer. O microfone está dando um pouco de dinheiro aí, porque tem alguma coisa errada aí. Desligou de lá. Sim. Então, continuando a refletir. Por que Deus... Agora machucou comigo. Alô? Estou ouvindo bem aí? Ok. Vamos tentar passear um pouco na palavra de Deus. Em vez de ficar repetindo o que a palavra diz, vocês já escutaram, vamos logo tentar colocar nosso coração na nossa vida. Então a palavra de Deus o tempo inteirinho, do livro do Eclesiastes ao ensinamento do Senhor, nos fala do perdão. É importante o perdão? Sim. Claro que sim. É só o perdão, o
até nas famílias, assassinatos por causa das drogas e tudo quanto é confusão que o ser humano se arranja. Então tudo isso, infelizmente, piorou. Então a gente tem que refletir muito perdão e refletir justamente por que a palavra de Deus, já desde o Antigo Testamento, já na sabedoria, o povo antigo já sabia disso, a palavra de Deus já tinha comunicado. Horrível, a violência, o ódio, a raiva, tudo isso horrível, né? Como é que nós vamos querer o perdão de Deus se nós não damos perdão para os outros? Como é que nós vamos, etc. Então, quando já estava questionado lá tudo isso no Antigo Testamento. Sim. E Jesus, então, vem falar de forma muito forte, radical, sobre a necessidade do perdão. É o que ele disse hoje a Pedro, né? Disse a Pedro: perdoar, Pedro, sempre. Acho que Pedro estava com esperança que pudesse ser umas 50 vezes, 100 vezes no máximo. E Jesus, então, coloca ao infinito a necessidade de perdão. E por que o perdão é assim tão importante? Cura. Por que o perdão é assim tão importante? O Senhor mesmo já explicou por quê. Que nós somos feitos para amar. Somos feitos para a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Ora, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros, então, se o ódio, a violência entra, quebra essa possibilidade, quebra essa imagem de Deus em nós. Nós não somos mais a imagem de Deus. De fato, é o que aconteceu. Entrou o pecado que nos disputou, nos desequilibrou, entrou a avareza, entrou o orgulho, entrou o egoísmo na história da nossa salvação. Então Deus teve que pagar um preço altíssimo para resgatarmos de novo, refazer a nossa humanidade, refazer a nossa possibilidade de viver no amor e a comunhão com Ele. E o que ele teve de lançar a mão, aceitar a morte do seu filho. Ele então, como disse Paulo na segunda leitura, ele veio, viveu, morreu, ressuscitou para isso. Para quê? Para que nós, vivendo ou morrendo, vivamos para Deus. Portanto, vivamos no amor, vivamos a nova humanidade. É por isso que o tema do mês da palavra de Deus é a carta aos Efésios, porque Paulo lá sintetiza bem como é que nós somos capazes de recriar a humanidade. Nós não somos nós, é o Senhor Jesus. Nós temos de revestir-nos de Jesus Cristo. E aí, em Jesus Cristo, vestimos uma nova humanidade. O que é a nova humanidade? É a capacidade de viver a imagem e semelhança de Deus. Viver o quê? No amor, na fraternidade. O que mais? Na solidariedade, na harmonia, na união, na comunhão, na eclesialidade, na sinodalidade, fazer o mesmo caminho de Deus, o mesmo caminho de Cristo, o mesmo caminho da humanidade. Esse é o projeto de Deus para nós. Agora, claro, Jesus nos deu essa nova possibilidade. Agora, nós temos de fato nos revestir da graça dele. Se antes essa comunhão, esse amor era espontâneo, era praticamente normal, agora é preciso abraçar essa nova humanidade em Cristo. É preciso combater os vícios, os venenos do egoísmo que ainda ficou meio misturado dentro de nós. Mas nós vamos combater isso por uma opção radical de viver o mandamento, viver com Deus, viver o amor. Combater sempre esse veneno que está dentro de nós, essa capacidade de odiar, essa capacidade de matar, essa capacidade de agredir, essa capacidade de negar o outro, que infelizmente ficou misturado com os resquícios do primeiro pecado. Mas é possível viver vestido da nova humanidade? É.
E é necessário? É. Porque senão a nova humanidade não continua. Mas não é só pela humanidade, tem algo mais sério, mais importante, mais fundamental ainda, que volta à palavra de Paulo. Nós, Cristo veio justamente para isso, para nos conquistar a ser dele. Dele como assim? Do reino de Deus. Como assim? Do povo de Deus. Do novo homem e da nova mulher, segundo a imagem dele recriada na sua redenção. Como assim? Ser família de Deus, reunidos os seus discípulos, a igreja. Se não há perdão, existe igreja? Não. Sem reconciliação, existe comunidade? Não. Sem perdão e reconciliação, existe família? Não. Tudo que é mais sagrado para Deus se desfaz. Eis como é necessário o perdão. A comunidade é o sacramento da presença do Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio de vocês. Ele é ressuscitado, além de estar presente na Eucaristia, na palavra, no pobre, em cada irmão, em cada humanidade, no mundo criado que ele também refez, ele está presente na comunidade. E essa comunidade precisa estar em sintonia, em comunhão, até mesmo para pedir, para rezar. Tudo que em sintonia e comunhão pedir a Deus, Ele nos concederá. Então, nós, comunidades, somos sacramento da presença do Senhor. Por isso que Ele cobra-nos tanto no amor. Vocês viram domingo passado a regra que Ele ensinou para a gente se brigar com o outro, se o outro foi embora, como reconquistar, como recuperar o amor, como não deixar os outros partirem, porque a comunidade não pode rachar, não pode se desentender, não pode se quebrar, porque ela é necessária para a evangelização, para o testemunho, né? Então, a melhor e a maior contribuição que nós damos para a humanidade é exatamente essa, é a vivência do amor, a capacidade do perdão, tal qual o Senhor ensinou e viveu Ele próprio. Como se Ele ensinou de forma tão forte no Evangelho de hoje, e denunciou esse perigo que tem da gente precisar de tanto perdão de Deus, tanta dívida, porque somos humanos. E a hora que o irmãozinho precisa do perdão da gente, a gente sufoca e não perdoa. Então a gente vive uma contradição. Então, o tempo inteiro nós temos que estar revendo isso, pedindo a Deus a graça, a conversão do coração, nos revestir da nova humanidade em Cristo, para que nós sejamos verdade o que Ele espera de nós, como família, como comunidade, como igreja, como nova humanidade. Agora, isso para quê? Só para ficar bom para nós? Não. É porque Ele precisa fazer um gesto profético da capacidade do ser humano para toda a humanidade, porque não é todo mundo que tem essa consciência, não é todo mundo que conhece o Evangelho, não é todo mundo que sabe o que Cristo pediu, não é verdade? Então, quem que vai contar para os outros? O nosso testemunho, é o nosso exemplo, repetir os gestos proféticos de perdão do Senhor uns pelos outros. Um perdão dado vale mais do que mil palavras, do que mil ações, né? E reconstrói a comunidade cada vez que ela é necessária. Por isso que o Senhor falou, não tem limite, tem de recomeçar sempre, tem de perdoar cada dia, porque esse perdão, afinal de contas, refaz a nossa comunhão com Deus, refaz a nossa comunhão com o irmão. Não tem jeito no cristianismo, isso que ensinou, separar amor de Deus e amor do próximo, perdão de Deus e perdão do próximo. Não tem jeito de separar. Cristo mesmo assim ensinou e fez. Então, por isso, eu creio que saber, todos nós já sabem, com sobra, que é preciso. Agora, praticar, que eu acho que a gente precisa de começar a ensaiar um pouquinho mais, tornar verdade isso. Vai começar dentro de casa. Sim. Né? Começar dentro de casa. Nós somos donos de congelar, de fazer diferente, de fechar a cara com o outro, de quebrar o diálogo,
de não querer falar, achando que são mais importantes do que Deus. Se a gente tem que brigar, isso sim é quando as coisas prejudicam a Deus. Mas nós somos pobres, humildes pecadores. Se alguém nos ofende, diz uma palavra, não, ele vai reconsiderar, vai com a cabeça quente, não vou brigar por isso não. Acho que o mundo mudaria, não? Acho que a violência do mundo cessaria. Então é isso que é preciso pensar. O que eu falava no outro grupo, acho que vou dizer para vocês também, vamos fazer, nesse fim de semana, um inventário de nossa vida, de nossas relações, de nossas convivências, na vizinhança, da família, na comunidade, com quem está longe, mas a gente odeia também, né? Com facilidade, criticamos, que não mais nada, né? Pudesse mataria, quantas vezes a gente escuta essas bobagens por aí. Vamos fazer um inventário direitinho dessas coisas e prometer ao Senhor um esforço novo, em atenção à sua palavra, para que nós sejamos nós mesmos mais pacificados e formemos famílias e comunidades mais pacificadas, e com isso nós demos nossa contribuiçãozinha a Deus para diminuir o clima de agressividade tão assim espalhada pelo mundo. E é isso que Deus espera de nós, por isso Ele nos chamou a sermos discípulos missionários do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cometido em silêncio, continuamos a fazer esse inventário das necessidades de conversão do nosso coração. Como é mulher, a nossa imagem, e lhe confiastes todo o resto, para que, seguindo a voz, seu Criador, dominasse toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos sofrestes comunidades, para que ao procurarmos os pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amados do mundo, e chegar na plenitude dos tempos, tu nos enviastes o nosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviaste os vossos filhos. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, mesmo do pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o nosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, vencendo a morte, renovou a vida. Jesus Cristo, Deus, vida por sua morte. E assim não mais vivemos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. Enviou de nós ao Pai o Espírito Santo, como primeiro dom aos nossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Santificai-os pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o vosso Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e nosso, para celebrar este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai a nossa oferenda pelo Espírito Quando Santo. chegou a sua hora em que por vós, ó Pai, é ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quando se amam, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo.